Você já sentiu aquela coisa estranha? Uma sensação de angústia por não conseguir focar nas coisas que você sabe que tem que fazer, mas não faz? Todos nós já passamos por isso. A nossa geração tem um problema sério em focar a atenção onde realmente devemos. Isso se deve ao rápido acesso que temos às redes sociais, estímulos mentais e uma explosão de dopamina ligada a essas coisas. Mas desenvolvemos um método aqui que, se aplicando direitinho, vai te manter produtivo boa parte do seu dia. Eu sei que muitas vezes parece difícil, mas com essas dicas e com o esforço necessário, você verá um progresso fora do normal. Este vídeo vai te ajudar muito também, se você lida com problemas de procrastinação e falta de motivação. Vamos dividir o método em 6 tópicos bem simples. Primeiro, a sua saúde física. Segunda, propósito e motivo. Terceira, regulação de dopamina. Quarta, rotina matinal. Quinta, o seu ambiente. E 6, tecnologias e softwares. Aplicando todas essas estratégias, eu posso te garantir que você verá algum nível de sucesso em sua produtividade e, claro, também aumentar a sua qualidade de vida. Nossos dias podem variar muito, conforme as nossas tarefas e obrigações diárias aparecem. Por isso, eu não irei te recomendar um horário específico para dormir nem nada do tipo. Porém, a base do seu dia é sempre a mesma. Vamos dividir a saúde física em 3 etapas: sono, comida e exercício físico. O seu sono é a base de tudo. É onde você deve dar a maior atenção na cadeia de prioridade. Você precisa descobrir quantas horas de sono são necessárias para sua necessidade, tendo em vista que a quantidade de horas que dormimos varia de pessoa para pessoa. Mas esse número fica entre 6 a 8 horas de sono. Para aumentar a qualidade do seu sono, não basta somente dormir mais. É importante que o ambiente seja propício. Tente ir para a cama todo dia mais ou menos na mesma hora, durma em quarto bem escuro. Prefira que o quarto tenha uma temperatura de mais ou menos 21 graus. Evite comer ou beber água antes de ir para a cama. E por último, fique longe de luzes artificiais, como seu celular e computador. A questão da alimentação é ainda mais simples. Apenas prefira comer comidas não processadas, como ovo, carne, arroz e batata. Evite esse tipo de alimento com corantes e conservantes. Fazendo isso, você irá sentir rapidamente uma melhora na sua energia e produtividade. Parece clichê, mas fazer exercício físico irá desencadear dezenas de benefícios em sua produtividade, pois libera hormônios de prazer e faz você se cansar fisicamente, melhorando seu sono à noite. Esse efeito cascata faz com que você tenha uma saúde acima da média, consequentemente, melhorando seu foco. Comece devagar. Uma caminhada até a esquina já pode te trazer benefícios incríveis. Ok, mas por que você está querendo ser produtivo? Essa pergunta deve ser feita a si mesmo. Tente não ser duro consigo mesmo e ficar se martirizando por não conseguir começar as coisas e focar. Em vez disso, invista tempo para descobrir a real razão pela qual você quer fazer algo. Você deve procurar um objetivo. Mas não pense em algo muito vago, como eu vou abrir esse negócio porque eu quero ganhar dinheiro. Tente ir mais fundo. Eu vou abrir esse negócio porque eu quero dar uma vida melhor para minha mãe, ou eu quero que meus filhos tenham um ensino de qualidade. É importante ter um significado lógico por trás. Assim fica bem mais fácil encontrar a motivação necessária. Portanto, saiba o que você quer. Com a evolução da tecnologia, as pessoas estão extremamente viciadas em dopamina. A dopamina é o neurotransmissor responsável por levar informações para várias partes do corpo, e quando liberado, provoca a sensação de prazer e aumenta a motivação. Hoje em dia, temos acesso a ela como nunca. Por conta disso, nossa tolerância tem ficado cada vez maior. Nos acostumamos com ela, então a buscamos cada vez em maior quantidade e estímulos cada vez mais fortes. Então, quando fazemos algo um pouco mais entediante, como limpar a casa, ler um livro ou caminhar no parque, a atividade se torna 1000 vezes mais chata e mais difícil, pois você já desenvolveu uma tolerância, e a dopamina não é mais liberada como antes. É como se fosse droga. A partir daí, você precisa identificar áreas da sua vida onde você está alocando mal a sua dopamina. Alguns exemplos de coisas que podem ser super estimulantes e fáceis de se fazer, e por isso que são destrutivas. Tipo, passar muito tempo em redes sociais, jogar videogame, consumir pornografia, comer frituras e doces em excesso. Agora que você identificou, é hora de gradativamente ir diminuindo esses estímulos, para assim sua dopamina se regular sozinha em seu organismo. Não, eu não vou te falar que você deve ficar em jejum intermitente, acordar, meditar e tomar um banho gelado. Claro que essas coisas também têm os seus benefícios, óbvio, mas se aplicadas em um contexto que façam sentido. Mas ter uma rotina faz toda a diferença.
A repetição de bons hábitos faz com que você seja uma pessoa mais disciplinada e focada. Pense bem, se você começa o seu dia acordando cedo, arrumando a sua cama, tomando seu café com calma e, digamos, lendo 10 páginas de um livro, você já começou o dia como um vencedor, e isso irá se refletir positivamente no resto do seu dia. A repetição todos os dias fará com que as associações do seu cérebro sejam mais previsíveis, mesmo que a sua rotina matinal seja super simples. Prefira ter uma a não ter nenhuma. Dias aleatórios fazem uma confusão no seu ciclo cerebral, causando letargia, falta de foco e, consequentemente, falta de produtividade. É importante que você não se baseie e dependa da motivação para executar suas tarefas básicas, porque uma hora a motivação vai acabar. Foque em construir fortes bons hábitos. Pode ser que demore um tempo para você se acostumar com todas essas coisas, mas assim que você gerar constância, tudo ficará praticamente automático de se fazer. O seu ambiente de trabalho diz muito como será o seu foco durante o dia. Pense bem, não é horrível estar num ambiente cheio de barulho, com pessoas brigando, TV alta? Isso com certeza prejudica a sua produtividade, distanciando você da concentração. Eu sei que muitas vezes isso não é possível. Muitos de nós moramos com a família, temos filhos que fazem barulho e tudo mais. Mas tente vez ou outra sair um pouco. Que tal pegar o seu notebook e visitar um café? Talvez sentar num parque tranquilo, almoçar em um restaurante e já aproveitar para trabalhar por lá mesmo. Pode parecer extremamente besta, mas isso faz com que você respire novos ares, mudando o seu padrão cerebral, fazendo a sua mente pensar em coisas novas e se inspirar pelo ambiente. Isso pode ser pelo fato de o lugar ser bonito, confortável ou simplesmente ter um cheiro diferente do comum. Eu vou começar de forma simples: o seu celular. Se você pretende se concentrar no seu trabalho durante 2 ou 3 horas, é muito importante que você se mantenha bem longe dele. Sem brincadeira, coloque ele em outro cômodo. É muito fácil se distrair com uma simples notificação, que quebra toda a sua concentração. Às vezes, pegamos o celular para fazer algo simples e rápido, como conferir as horas, ou checar se há alguma mensagem importante e quando você menos espera, está 2 horas no TikTok, jogando seu precioso tempo no lixo. Isso já aconteceu com você com certeza. Uma estratégia boa é trabalhar focado por 1 hora, longe do seu celular, e após esse período, usar o seu celular por 20 minutos. Repita esse processo e pronto, você já verá bons resultados. Não precisa tirar o celular da sua vida. Para auxiliar em sua jornada produtiva, existem excelentes opções de apps para te ajudar, como o famoso Trello, que permite você organizar suas tarefas em colunas, tem o Asana, Slack, Notion e várias outras. Todas essas dicas são valiosíssimas. Faça bom uso. E lembre-se de juntar todas elas para conseguir o máximo de resultado possível. Espero que você tenha tirado algo valioso daqui, e o que foi dito mude a sua vida positivamente. Dá uma conferida nesse outro vídeo que separamos para você, é só clicar na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E claro, deixe o seu like e se inscreva para acompanhar os próximos. Até mais!